Sejam todas bem-vindas aqui a mais um dia do nosso grupo de estudos de Saint-Germain. Eu vou fechar o microfone de vocês. Deixa eu ver se o da Mor tá ligado aqui também. Aí. Então, sejam todas bem-vindas. Eu fechei o microfone, tá? Para não dar interferência aqui. Chegamos a mais um dia de estudos do nosso grupo de estudos do livro de Saint-Germain. De Saint-Germain, olha, do Despertar da Consciência, do Neville Goddard. Estamos no capítulo 5 do segundo livro, Sua Fé, Sua Fortuna. Mas antes de começar, como agora estou iniciando como instrutora de breathwork, então vamos fazer uma respiração, só para a gente trazer um pouquinho de coerência para esse momento, um estado de presença, tá bem? A gente vai inspirar lentamente por 6 pelo nariz e soltar por 6 também. Tudo bem? Só 1,5 minutos, eu vou colocar aqui no cronômetro para gente, só para a gente trazer essa coerência, tudo bem? Então fica numa posição confortável, relaxada e vamos nessa. 5, 6. Que delícia! Obrigada. Traz uma paz tão boa. Quando vocês quiserem sentir essa paz maravilhosa, essa respiração, só subindo, contando até 6, devagarzinho pelo nariz, soltando pelo nariz, contando até 6 também. Ela traz a coerência harmônica, né? Então, ela traz o alinhamento das nossas 3 mentes, e isso faz com que a gente esteja em um estado de presença muito maior. Então, bora nessa? Capítulo 5. Quem eu sou? Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não dividirei a minha glória a nenhum outro ser. Tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Isaías 42, versículo 8. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Jeremias 32, versículo 27. Mas quem dizes que eu sou? Mateus 16, versículo 15. Este eu sou dentro de você, leitor. Essa essência, essa consciência de ser, é o Senhor, o Deus de toda a carne. Eu sou é aquele que está por vir. Pare de procurar por outro. Enquanto você acreditar em um Deus externo a você mesmo, você continuará a transferir o seu poder de expressão para as suas concepções, que são suas imagens esculpidas, esquecendo-se de que você é o conceptor. O poder de conceber e a coisa concebida são um só, mas o poder de conceber é maior do que a concepção. Jesus descobriu esta verdade gloriosa quando ele declarou: Eu e meu Pai somos um.
mas meu Pai é maior do que eu. O poder que se concebe ser como homem é maior do que a sua concepção. Todas as concepções são limitações do conceptor. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes do mundo existir, eu sou. A consciência precede todas as manifestações. Ela é o pilar sobre o qual repousa toda manifestação. Para remover uma manifestação, tudo que é exigido de você, o conceptor, é que você remova a sua atenção para longe da concepção. Ao invés de longe dos olhos, longe da mente, na verdade deve ser longe da mente, longe dos olhos. A manifestação permanecerá à vista enquanto receber o foco do conceptor, o eu sou. Isso se aplica a toda a criação, desde um ínfimo elétron até o grandioso universo. Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Então, aqui, o que ele traz para nós? Então, a consciência, ela é um nível acima, tá? Então, tudo que nós criamos vem abaixo. Então, eu vou tentar trazer assim. Aqui está a consciência de Deus, que é a consciência do todo, a nossa consciência e o que a gente tem consciência. Então, imagina que é como se fosse um feixe de luz, tá? Então, a consciência de Deus abrange tudo, a nossa consciência e o que eu tenho consciência de ser. Então, ela dá um foco para o que eu estou direcionando. Então, todas as minhas criações, elas são concebidas por mim. Então, tudo que eu acredito como verdade, eu concebo como verdade. E são minhas concepções. Então, tudo está sendo criado por mim. Positivo, negativo, bem ou mal, de qualquer modo, sou eu que estou criando, concebendo, colocando isso dentro da minha mente. Portanto, isso passa a ser a minha realidade, certo? Bom dia, Amanda e Celeste! Bom dia! E aqui, como é que a gente faz, então, para que as coisas que a gente criou, que a gente concebeu e que a gente não se sintoniza mais, ou se aquilo é agressivo, ou a gente não está, né, gostando, a gente precisa o quê? Parar de dar foco, né? Por quê? Tudo que a gente coloca o foco, ele expande. O nosso foco é a nossa atenção, é a nossa energia. Então, quando eu estou olhando para aquilo, eu estou reafirmando aquelas condições. Fez sentido aqui? Então, quanto mais eu olho para aquilo, mais aquilo se expande, mais aquilo cresce, tá? Este mesmo eu sou é a sua consciência de ser. Ele é Deus, o único Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de toda carne, de toda manifestação. Esta presença, a sua consciência incondicionada, não distingue nem início e nem fim. As limitações existem apenas para a manifestação 105 celeste. Que eu estou, tô presente dessa maravilhosa. Quando você perceber que esta consciência é o seu eterno ser, você entenderá porque antes de Abraão existir, eu sou. Comece a entender por que te disseram, vai e fazes tu o mesmo. Lucas 10, versículo 37. Comece agora a identificar-se com esta presença, a sua consciência como a única realidade. Todas as manifestações apenas parecem ser. Você, como homem, não tem nenhuma outra realidade além daquela que o seu eterno ser, o eu sou, acredita que tenha. Então a gente tem o quê? As concepções
sobre nós mesmos? O que eu acredito sobre mim? O que eu falo sobre mim? Se a gente for realmente sincero e observar como nós falamos sobre nós, nós vamos perceber o quanto a gente está manifestando o que a gente acredita sobre nós. Então, se uma amiga fala, se você fala, ai, eu tô gordinha, né? Então, se você fala do seu corpo, se você tem aquela autoimagem definida, depreciativa sobre si mesma, é ela que se manifesta. Então, se você não consegue ter uma aceitação sobre si, um amor sobre si, se olhar com essa amorosidade, ela não vai se expressar no seu corpo também. Por quê? Porque ela vem primeiro da tua concepção, no seu campo mental, através da sua consciência sobre você. Então, se você tem consciência de ser uma pessoa de difícil aprendizado, você vai ter dificuldade para aprender. Se você escolher falar, não, eu posso, né? Hoje eu até fiz um post sobre isso. Eu posso escolher que a cada dia, se eu achar que é muita mentira, né? Dizer que eu aprendo com facilidade, eu posso colocar uma frase assim: a cada dia eu posso aprender com mais facilidade. Entende? Então eu vejo como que ela fica confortável para eu começar a colocar essa crença, essa nova consciência, essa nova crença dentro de mim, para me fortalecer, para que eu possa expressá-la. Tudo bem aqui? Ficou claro? Tá? Quem dizes que eu sou? Isso não é uma pergunta que se fez há 2000 anos. É a eterna pergunta feita pelo conceptor à sua manifestação. É o seu verdadeiro eu e a sua consciência de ser perguntando a você qual é a sua atual concepção de si mesmo. O que você acredita ser conscientemente? Esta resposta só pode ser obtida dentro de si mesmo, independentemente das suas influências externas, que a gente acabou de falar. Então, muitas vezes a gente está olhando, quando a gente olha para o externo, a gente está tirando o nosso poder. Né? Porque se eu coloco o poder no ambiente, nas amizades, no local que eu estou inserida, no trabalho, eu tiro totalmente o poder. Eu estou dizendo, afirmando que as coisas ao meu redor me influenciam, certo? Então eu tiro a minha responsabilidade sobre isso. Só que o que eu vejo fora é um reflexo, é uma projeção de tudo que eu tenho concebido sobre mim. Então, o meu ambiente externo, que eu julgo que me irrita, é uma criação da minha irritação interna, sendo visível externamente, para que eu tenha consciência de que eu tenho a irritação dentro de mim. Ficou claro aqui? Então, não é que eu sofro influência externa, eu manifesto essa influência externa. Eu vejo porque, na realidade, ela está dentro de mim. Certo aqui? Então, vamos lá. O eu sou, o seu verdadeiro eu, não está interessado na opinião do homem. Todo o seu interesse reside na convicção de si mesmo. O que você acha do eu sou dentro de você? Você consegue responder e dizer: eu sou Cristo? Sua resposta ou o grau da sua compreensão irá determinar o lugar que você irá ocupar na vida. Você se diz ou acredita ser um homem de uma determinada família, raça, nação, etc. Verdadeiramente, você acredita nisso? Então, a vida, o seu verdadeiro eu, fará com que essas concepções apareçam em seu mundo e você viverá com elas como sendo a sua realidade. Então, aqui, eu não sou o meu corpo físico,
né? Nós somos esse eu sou, essa centelha, essa luz que anima o nosso corpo. Ela é livre de conceitos, de concepções e de rótulos. Quando eu coloco um rótulo que seja, eu acabei de causar uma limitação. Fez sentido aqui? Só é ilimitado enquanto não tenho concepções, enquanto eu não tenho conceitos. Se eu definir como bom, eu estou excluindo o mal. Faz sentido aqui? Então, sempre que eu coloco um rótulo, eu fiz um julgamento e eu fiz uma exclusão e eu causei uma limitação. Então, quando eu me identifico com essas características, né? Sou brasileira, sou mulher. Quando eu me coloco como mulher, automaticamente eu excluo a parte masculina. Mas o ser, ele não tem sexo. Fez sentido aqui? Então, o ser, ele é totalmente puro, potencialidade pura. E aí eu vou escolhendo o que eu quero manifestar, tá? Então, a melhor maneira é começar a se desidentificar desses rótulos que nós fomos pegando. Eu sou de determinada família, eu sou assim mesmo, né? Quantas vezes a gente fala para determinada, eu não tenho paciência mesmo. Eu estou definindo que eu vou continuar sem ter paciência. Fez sentido? Então, a frase é: a partir de agora, eu aprendo a cada dia mais a ter paciência, certo? Eu posso aprender a ser paciente. Eu estou aberta a me tornar paciente, tá? Na realidade, nós já somos pacientes, só que eu preciso ter consciência de ser paciente para que a paciência se manifeste. Se eu me vejo como sem paciência, eu estou me vendo como irritada. Então, eu me vejo como irritada e a irritação que se manifesta. Então, eu preciso enxergar a minha paciência nessa consciência para que ela possa se expressar. Ficou claro aqui, meninas? Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a ressurreição e a vida. Nenhum homem ou manifestação vem a mim sem que o Pai, dentro de mim, o tenha chamado. O eu sou, a sua consciência, é a única porta através da qual todas as coisas devem passar em seu mundo. Pare de procurar por sinais. Os sinais sucedem, nunca precedem. Essa frase a gente teve também no Saint-Germain, né? Então, os sinais sucedem, eles nunca precedem. Eu vou parar aqui até porque... deixa eu terminar esse trecho. Comece a reverter a instrução ver para crer em crer para ver. Comece agora a acreditar, não com a confiança que varia com base nas evidências externas e enganosas, mas com uma confiança sem temor, com base na lei imutável de que você pode ser o que você deseja ser. Você vai perceber que você não é vítima do destino, mas uma vítima da fé em si mesmo. Aqui, dos sinais sucedem, eles nunca precedem. A nossa mente, então a nossa consciência, e aqui está a nossa mente, tá? A nossa mente, ela é, quando nós não estamos despertos, ela é uma ferramenta. Ela pode ser usada para o despertar, ou ela pode ser usada para manter a ilusão, pelo ego, certo? Então, o tempo todo, a gente precisa entrar em consciência, que é acima da mente, para que a gente canalize a energia de como a gente quer utilizar. Quando eu não estou utilizando a minha mente conscientemente, ela está a serviço do ego. Faz sentido isso para vocês? Se eu não estou tendo consciência, ela está a serviço do ego, tá? Então, nesse momento, ela é mestre em reafirmar o ego o tempo todo. Então, quando eu busco sinais
nas coisas que já aconteceram, a minha mente, ela vai selecionar e ela vai achar essas evidências para justificar, inclusive, o meu vitimismo. Ficou claro aqui o ponto que eu queria trazer? Então, se você achar que, vou trazer um exemplo bem fácil. O meu relacionamento é tóxico. Você ouviu falar, o teu ego quer pegar isso para te colocar num conflito, porque o ego sempre quer nos separar. O despertar é unicidade, é eu sou o todo, tá? Então é união, amor que inclui tudo. O ego é exclusão. Então, o ego sempre vai buscar evidências de que você está sendo atacada. Só que ele ataca primeiro a sua mente. Fez sentido aqui? Então, você ouviu ali de um relacionamento tóxico. Poxa, naquele momento você não teve uma discussãozinha ali? Será que isso não é um relacionamento? Pegou sua mente. Pegou seu ego, pegou. Será que esse comportamento não é um relacionamento tóxico? E aí você começa a buscar evidências. E a sua mente tem os baús das coisas boas que te aconteceram, das memórias positivas, e tem o baú das memórias negativas. Se você estiver com a lupa buscando evidências do relacionamento tóxico, você vai encontrar. Isso não significa que você viva um relacionamento tóxico. Fez sentido aqui, meninas? Se você buscar evidências de que o seu relacionamento é santo, você também vai encontrar. Você vai usar a sua mente como um instrumento do Espírito Santo para abençoar as suas relações e tornar todas as relações santas, ou você pode usar a sua mente para o ego, para causar a separação. Fez sentido aqui? Então, ter muita atenção, porque quando a gente busca sinais dentro do que já foi manifestado, a nossa mente manipula o resultado. Ficou claro aqui? Ela tem essa capacidade. Se eu tiver numa vibração mais baixa, com medo, triste, ela vai buscar todas as provas para te provar que você tem que estar naquele estado e se manter dentro dele. Então, o orar e vigiar é constante, tá bom? Então, aqui eu gosto de trazer bastante atenção, porque se você procurar evidências, você vai achar, tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, você precisa ter essa consciência para não colocar a sua mente para buscar isso. Usar a sua mente a serviço do Espírito Santo. Então, cadê as coisas boas nessa relação? Se você está com um pensamento negativo, você não vai buscar reforçar aquilo. Lembra do comecinho que ele trouxe para a gente também? De onde você coloca a sua atenção, o foco do conceptor? Se você buscar evidências de um relacionamento tóxico, você vai criar o relacionamento tóxico. Fez sentido aqui? Se você buscar evidências de um relacionamento santo, você vai criar um relacionamento santo, tá? Então, quando você for buscar evidências, busque as evidências do que você quer criar. Combinado? Então, vamos lá. Somente através desta porta, aquilo o que você procura poderá passar para o mundo da manifestação. Então, qual que é a porta que você está abrindo? Fez sentido aqui? Então, qual baú você está indo resgatar evidências, tá? Eu sou a porta. Sua consciência é a porta. Então, você deve se tornar consciente de ser e possuir aquilo que você deseja ser e possuir. Qualquer tentativa de realizar os seus desejos de outra forma que não seja através da porta da sua consciência fará com que você roube este poder de si mesmo. Qualquer expressão que você não sinta verdadeiramente não será natural para você.
Antes que qualquer coisa apareça, Deus, o eu sou, assente ser dentro de você. E em seguida, isso o que é sentido aparece, é ressuscitado e trazido do nada. Então vamos lá. Deus é tudo que há, tudo é tudo, tudo inclui, tá? Então essa porta da nossa consciência, vamos dizer, para esse mundo, vou trazer numa linguagem mais simples, esse mundo da imaginação. Então o poder da nossa criatividade é realmente que a gente tem esse poder, vamos chamar desse laboratório de criação, né? Um projeto que aqui eu posso projetar, desenhar, brincar com as experiências que eu quero viver. Imagina se eu pensasse e eu já criasse naquele instante. Tudo que vem à minha mente, eu criasse instantaneamente. Eu não daria conta. Faz sentido aqui? Então, nesse laboratório, eu tenho o tempo de desenvolver os projetos do que eu quero. Então, por isso que eu preciso estar consciente de quais são esses filmes, essas histórias, esses pensamentos que eu estou deixando ecoando, porque é a minha massinha do bolo do que eu vou comer amanhã, do que eu vou comer depois. Então, eu estou preparando aqui o que eu vou viver. Se eu não estou consciente, eu posso estar preparando uma receita que eu não gosto. Só que eu tenho a oportunidade de ali ir me sentindo confortável com aquilo. Eu quero ser terapeuta, eu quero ser bailarina. Então eu posso me imaginar dançando, me imaginar, poxa, mas eu tenho muita vergonha. Me sinto incomodada quando as pessoas olham para mim. Então o que eu faço? Eu vou fazer os meus ensaios mentais até eu me sentir confortável. Fez sentido? Então, eu vou ensaiando mentalmente para que eu possa viver aquela realidade com naturalidade também. Para que eu me sinta confortável, para que isso seja prazeroso para mim. Então, ali, eu já estou consciente de ser uma bailarina. E aí, aquilo vai fazer com que, se eu ficar ali 15 minutinhos por dia, me vendo dançando, seja no estúdio, seja num palco, eu começar a conscientemente dar atenção e foco para isso, daqui a pouco o que pode acontecer? Eu trombar com uma bailarina num lugar que eu esteja almoçando e ela me convidar para ir fazer uma aula no estúdio. Entende? Aí as coisas vão começar a aparecer, ou alguém te convidar para algum evento. Fez sentido aqui? Por quê? Porque você colocou o foco de atenção naquilo, com facilidade, o caminho começa a se abrir. Por quê? Porque você está conscientemente tirando, reservando o espaço do seu tempo para nutrir aquela semente. Fez sentido aqui? Então eu nutro aquela semente para que ela floresça, para que ela germine. E aí eu começo a colher os frutos, os sinais que aí eles vêm naturalmente para que a gente siga esse caminho através da leveza. Certo aqui? Aí se torna ressuscitado, então, no mundo físico, tá? Eu sou rico, eu sou pobre, eu sou saudável, doente, livre, confinado. São, antes de tudo, impressões ou condições que foram sentidas antes de se tornarem expressões visíveis. Seu mundo é a sua consciência objetivada. Não perca tempo tentando mudar o seu exterior. Mude a sua impressão, o seu interior, e o que for externo será resolvido em seguida. Quando a verdade desta afirmação se solidificar em você, você perceberá que encontrou o elo perdido, a chave mestra para abrir todas as portas. Eu sou a consciência, a sua consciência é este elo perdido, que foi feito carne, a imagem e semelhança daquilo que você é consciente de ser. Aqui, bom, acho que a maior parte aqui conhece um pouquinho, estuda um pouquinho de terapias, né?
Quando a gente procura um psicólogo, um psiquiatra, a gente está com dificuldade de lidar com as questões externas, né? Porque a gente muitas vezes não tem consciência de que isso é interno. E na realidade, a nossa dificuldade é para lidar com o significado que eu dei para os fatos. Fez sentido aqui? Uma mesma situação, nós estamos em 2, 4, 6. Uma mesma situação, se nós olharmos um mesmo trecho, cada uma de nós vai, de acordo com o nosso repertório vivido, vai trazer uma interpretação de uma cena. Dependendo do meu estado emocional, eu interpreto essa cena dando um significado positivo ou negativo, que vai me machucar ou que vai me impulsionar. A cena, ela não vai mudar. O que muda é a minha interpretação. Fez sentido aqui? Então, nunca é o externo que muda, mas em mim, como eu lido com essa situação a partir de um novo significado. Fez sentido aqui? Então, eu preciso mudar os significados que eu estou dando para que o externo mude. Fez sentido? Isso não era muito claro para mim, no sentido de que eu ainda olhava para o externo e eu não via as coisas como eu queria que fosse. Só que eu não estava mudando o meu significado. Eu estava mudando o que eu queria que fosse, então eu continuava na negação. Fez sentido aqui? Então eu simplesmente não aceitava a realidade, criava uma fantasia do mental que eu queria, só que ele não se expressava. Por quê? Porque eu estava negando. Fez sentido? E a negação, ela é, de certo modo, negativa. É uma resistência. Então, eu continuo manifestando aquilo porque eu não quero aceitar, tá? Então, determinada coisa me incomodava, eu não queria vê-la, eu olhava para um outro lado que eu queria ver, só que sempre o fundo emocional que me gerava aquilo era uma dor. Então, o que eu continuava gerando? Mais daquela situação. Consegui deixar claro aqui? Então, como eu me sinto perante aquilo. Então, eu olho para aquele significado que eu dei para a situação. Nessa situação, eu me sinto pequena. E como que eu mudo isso para que eu me sinta confortável? Que pensamentos eu tenho que ter sobre aquela situação que mudam como eu me sinto? Fez sentido? Tá? Então, é um ponto muito importante, porque o fato, ele não vai mudar. Mas o que precisa mudar é a interpretação que eu dou, o significado, e aí esse novo significado vai me trazer a mudança. Fez sentido aqui? Então vamos lá. Eu sou ele. Agora eu estou instruindo você, leitor, o templo vivo, através da minha presença, induzindo você a uma nova expressão. Os seus desejos são as palavras que saem da minha boca. Assim como a chuva e a neve, que descem dos céus e não retornam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador, o pão para os que dele se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para a qual a enviei. Isaías 55, versículos 10 e 11. As minhas palavras não precisam ser forjadas. Elas são como vestimentas que eu, a sua essência, sem face e sem forma, visto. Eis que eu, com a veste do seu desejo,
Estou à porta, à sua consciência, e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta para mim, me reconhecer como o seu Salvador, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Sabemos como as minhas palavras, os seus desejos serão realizados, não é sua tarefa. As minhas palavras têm meios que tu não conheces. Seus caminhos só se revelam a quem passa por eles. Olha que lindo isso, gente. Esse livro eu acho ele muito emocionante. Tudo que é exigido de você é que você acredite. Acredite que os seus desejos são as vestes usadas pelo seu Salvador. Sua crença de que você agora é o que você deseja ser é a prova de sua aceitação dos presentes da vida. Você terá aberto a porta para o seu Senhor entrar vestido com o seu desejo no momento que você estabelecer essa crença. Uau, lindo, né? Então, o que acontece? Nós fomos nos condicionando a silenciar as nossas vontades, a silenciar os nossos desejos. As pessoas ao nosso redor, muitas vezes, não tendo essa consciência, porque isso está chegando cada vez mais, né? Essa interpretação metafísica da Bíblia, da forma com que o Neville traz, como ele trouxe a frase, eu sou Cristo. Você consegue dizer isso? Então, quantas vezes nós somos considerados pecadores a querer nos igualar a Cristo? Então, entende o quanto que a gente tem essa dificuldade ainda para a gente poder se aceitar, para que a gente possa manifestar essa grandiosidade, né? Porque muitas vezes a gente quer falar sobre isso, mas as pessoas ao nosso redor ainda têm muito julgamento. Quem é você para você falar assim de Deus? Quem é você para você falar assim de Cristo? Quem é você para você falar que você é perfeita? Faz sentido aqui? Só que enquanto eu não buscar expressar essa perfeição, realmente eu não serei. Então, nesse processo evolutivo, eu me espelho em Cristo, que veio e cumpriu essa jornada e deixou esse legado, para que eu me torne como ele. Faz sentido aqui? Então, os meus desejos, assim como são o quê? Os presentes, que quando eu vou tendo consciência de quem eu sou, de realmente de ter esse poder sobre a minha vida, eu começo a olhar para ela com mais carinho, com mais cuidado, entendendo a minha autorresponsabilidade. E aí eu começo a ter consciência das palavras que saem da minha boca. Se o que eu estou dizendo é realmente, né? Semana passada ou retrasada, eu falei alguma coisa para Lari, eu fiz uma brincadeira lá com uma frase e eu não percebi, porque na hora foi na brincadeira mesmo. Mas eu falei uma frase, a Lari falou: Nossa, você viu o que você escreveu? Você quer que isso aconteça? Eu falei: Não. Ela falou: Então, você escreveu. Então a gente começa a ter consciência, porque a gente brinca muito, só que com coisas que a gente não gostaria que acontecesse. Faz sentido? Então porque a palavra ela não volta vazia. Então, a gente tem o que a gente chama de palavras vazias, que são as sementes ocas, mas as sementes que vão germinar. A gente vai estar transitando das sementes ocas. Por quê? Por que sementes ocas? Porque nem tudo que eu falo acontece. Porque eu ainda não estou tendo consciência de como faço isso. Faz sentido aqui? Então, eu lanço muitas palavras e não estou tendo consciência, certo? Então, eu começo a lançar palavras intencionais, desejos intencionais, até que essa plantação comece a ir por esse outro lado. Então, eu começo a escolher mais sabiamente o que eu quero viver, o que eu quero manifestar, e tomar mais cuidado com o que eu profetizo através das minhas palavras, para que elas não sejam vazias. Fez sentido aqui? Tá? Portanto, vos afirmo,
Tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24. Se é possível, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Marcos 9, versículo 23. Todos os homens já tiveram uma prova do poder da fé. A fé que move montanhas é a fé em si mesmo. Nenhum homem que tem fé em Deus carece de confiança em si próprio. A sua fé em Deus é medida pela sua confiança em si mesmo. Olha que forte. Eu e meu Pai somos um. O homem e seu Deus são um, assim como a consciência e a manifestação. E Deus disse que haja um firmamento entre as águas. No meio de todas as dúvidas e as mudanças de opiniões dos outros, que haja uma convicção, uma crença firme de que você verá a terra prometida e sua crença aparecerá. A recompensa é dada àquele que persiste até o fim. Uma convicção não é uma convicção se ela pode ser abalada. O seu desejo será como nuvens sem chuva, a não ser que você acredite. Bom dia, maravilhosa! A sua consciência incondicionada, o eu sou, é como a Virgem Maria, que nunca esteve com um homem e ainda, sem a ajuda do homem, concebeu um filho. Maria, a consciência incondicionada, teve um desejo e então tornou-se consciente de ser o estado condicionado que ela desejava expressar. E de uma forma desconhecida para os outros, tornou-se esse estado. Vá e faças tu o mesmo. Assuma a consciência daquilo que você deseja ser e você também vai dar a luz ao seu Salvador. Quando a anunciação for feita, quando a vontade do seu desejo nascer em você, acredite que seja a palavra de Deus buscando encarnação através de você. Lindo, né? Não fale a nenhum homem sobre este fruto sagrado que você concebeu. Guarde o seu segredo dentro de você e engrandeça ao Senhor. Amplie o seu desejo, acreditando que Ele é o seu Salvador e que veio para ficar com você. Quando esta crença for firmemente estabelecida, ao ponto em que você se sinta confiante dos resultados, seu desejo irá se encarnar. Com isso, como isso será feito, nenhum homem sabe. Eu, o seu desejo, tenho meios que tu não conheces. Os meus caminhos só se revelam ao se passar por eles. O seu desejo pode ser comparado a uma semente. As sementes contêm dentro de si o poder e o plano para sua autoexpressão. Sua consciência é o solo. Estas sementes só serão plantadas com sucesso. Desculpe. Estas sementes só serão plantadas com sucesso quando você afirmar ser e possuir aquilo que você deseja e com confiança aguardar os resultados sem um pensamento ansioso. Maravilhoso? Se eu me elevar em consciência à naturalidade do meu desejo, eu automaticamente estabelecerei esta manifestação para mim. A consciência é a porta através da qual a vida se revela. A consciência está sempre se objetivando.
Então, digamos que a consciência, ela é essa massa, uma massa, como se a gente fosse a massinha de modelar, que eu vou botar forma nela. Então, a consciência, ela não tem forma, mas eu, através da utilização da minha mente, manifesto a forma que eu quero. Fez sentido aqui? Eu vou modelando, eu vou brincando e dando a forma que eu quero. Então, ela é uma matéria-prima que eu posso modelar o que eu quiser. Só que para isso eu preciso dedicar um tempo até que isso se manifeste. Fez sentido aqui? Então eu vou lá modelando, 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 ajustando, verifico se aquilo está do jeito que eu realmente quero, testo ali as possibilidades, né? Então, se aquele desejo que eu quero, como que isso influencia nas pessoas que estão ao meu redor? Como que isso influencia na minha rotina? Realmente esse desejo, ele é coerente com o que eu quero viver? Ou isso vai me causar... Faz sentido aqui? Então eu vou testando, vou ali modelando, eu vou ajustando. Poxa, agora é isso que eu quero viver. Tá certinho aqui. Aí eu vou ali viver, né? E ela vai ganhando essa forma, certo? Então, estar consciente de ser ou possuir alguma coisa é o mesmo que ser ou possuir aquilo que você está consciente de ser ou possuir. Portanto, eleve-se na consciência do seu desejo e você automaticamente o verá sendo projetado. Para fazer isso, você deve negar a sua identidade atual. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e venha após mim. Marcos 8, versículo 34. Você se nega tirando sua atenção do seu estado atual. Remova da consciência todas as suas limitações atuais, os seus problemas ou o seu ego e habite com Deus. Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Acredite, sinta o que eu sou. Saiba e reconheça que este que habita dentro de você, em sua consciência, é Deus. Feche os olhos e sinta a sua essência de ser, sem face, sem forma e sem imagem. Alcance esta quietude como se fosse a coisa mais fácil do mundo para se fazer. Esta atitude irá garantir o seu sucesso. Quando o seu ego ou todos os pensamentos sobre os seus problemas forem descartados da consciência, porque agora você está absorvido e imerso na sensação apenas de ser o eu sou, então comece nesse estado sem forma a sentir-se ser o que deseja ser. O eu sou o que sou. Meninas, aqui tem bastante coisa ainda? Não. Aqui é o ponto de meditação, tá? Então, como que eu crio? Qual é o estado mental que eu preciso estar para criar? Muitas vezes a gente vai fazer uma visualização, só que a gente está naquele momento que eu escolho fazer uma visualização porque eu acabei de ter um problema. Então, eu não estou num estado mental confortável. Faz sentido aqui? Então, o que eu preciso fazer? O que ele traz aqui? Negue a si mesmo. Então, é você realmente, hoje eu posso falar com propriedade, de entrar nesse estado de só sentir o ser. Livre de julgamentos, livre de pensamentos, simplesmente desfrutar, a gente chama muito da experiência do ponto zero, que é o ponto de criação, né? Então é um momento que aquela parte que ele fala, né? Só quem acredita da terra prometida, né? Quem acredita, ela se manifestará. Foi mais de um ano, todos os dias meditando 1 hora e meia, para eu entrar no estado de ponto zero. E eu tinha dias que eu duvidava disso.
Então, dias que eu falava, será que existe mesmo? Será que eu já não cheguei nesse estado e eu não tenho consciência de que eu cheguei nesse estado? E aí eu ficava me questionando muito, mas eu estava cansada de áudios, de músicas, e de não ter a clareza de que eu estava. Eu falei, não é possível, Deus não fez uma coisa tão complicada assim. Eu preciso saber que esse trem existe de verdade, eu preciso sentir isso, e eu vou achar isso. E foi ficando em silêncio, aprendendo a deixar os meus pensamentos irem para entrar naquele momento de conexão profunda. Então, foi realmente acreditando na Terra Prometida, eu a encontrei. Entende? A primeira vez foi segundos, milésimos, que eu entrei numa bolha, eu senti que a minha respiração não era minha, sabe? Aí eu tive a consciência de, é real. Mas foi mais de um ano fazendo, acreditando que um dia eu alcançaria algo que eu nem sabia o que era que eu ia alcançar. Mas que eu sabia que a hora que eu alcançasse, eu ia falar, eu alcancei. Fez sentido aqui? É muito louco, mas era essa sensação. A hora que eu entrar nesse estado, eu vou ter que saber. Porque é impossível eu ficar com dúvida. Falava, Deus não vai me gerar dúvida. Se eu tô com dúvida, eu não alcancei. Fez sentido? Então eu ficava ali. Agora eu já entro nesses espaços. E quanto mais você começa a entrar, mais facilmente você entra. Só que é nosso. Não é outra pessoa que vai nos ensinar. Faz sentido isso aqui? Então, o Salvador não está fora, ele está dentro. E é o meu tempo de entrega, de renúncia ao que eu estou identificada, aos problemas, às concepções, ao estado emocional, que vão fazer com que eu consiga acessar esse estado. Fez sentido aqui, meninas? Então, não tem outro caminho. É a meditação, é a respiração, porque você vai estar ali lidando com todas essas questões até você conseguir se desconectar delas, se desidentificar e entrar nesse espaço de criação, tá? Então, no momento em que você alcançar um certo grau de intensidade, tal que você realmente sinta-se ser esta nova concepção, este novo sentimento ou consciência será estabelecido e no devido tempo irá personificar-se no mundo físico. Esta nova concepção irá expressar-se naturalmente, da mesma forma como agora você expressa a sua identidade atual. Para expressar naturalmente as qualidades de uma nova consciência, você deve habitar ou viver dentro dessa consciência. Aproprie-se dela, tornando-se um só com ela. Ao sentir um desejo intensamente e depois descansar na confiança de que você já o recebeu, faz com que esse desejo que você sente apareça em seu mundo. Aqui, por que eu tinha falado da meditação e do espaço? Desculpa, tá? Porque o momento de você fazer as suas visualizações e plantar as suas sementes é quando você encontrou esse espaço. Fez sentido aqui? É onde você vai colocar as suas sementes. Então, não é a qualquer momento, sabe? É você realmente ter pelo menos consciência do seu estado emocional, de conseguir lidar com os seus pensamentos, para você ir lá e criar, então, essa nova vida. Fez sentido? Então, é um momento que você torna realmente sagrado, tá? Porque você está criando ali o que você quer viver. Então, por que não ter essa sacralidade, tornar isso como um ritual para você criar as coisas que você quer, certo? Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia. Tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Habacuque 2, versículo 1. Vou ficar firmemente de sentinela, vigiando o meu sentimento, convencido de que assim receberei as respostas para realizar os meus desejos. Um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dado do céu. João 3, versículo 27. Lembre-se que o céu é a sua consciência. O reino dos céus está dentro de você. É por isso que fomos avisados para nunca chamar a um homem como pai. A sua consciência é o pai de tudo o que você pode ser.
Outra vez, somos avisados: a nenhum homem saudeis pelo caminho. Não reconheça a nenhum homem como uma autoridade. Pois, porque você deveria pedir permissão a um homem para expressar o que deseja, quando você sabe que o seu mundo, em cada detalhe, originou-se dentro de você e é mantido por você, sendo você o único centro de concepção? O seu mundo pode ser comparado a um espaço materializado, espelhando as crenças e aceitações que são projetadas por uma presença infinita, ou seja, o eu sou. Reduza todas as coisas à sua origem primordial e nada restará além de você uma presença adimensional, o conceptor. O conceptor é uma lei à parte. As concepções nesta lei não são medidas pelos acontecimentos passados e nem modificadas pelas capacidades atuais, pois mesmo sem haver um pensamento, a concepção de uma forma desconhecida para o homem se manifesta. Volte-se para dentro secretamente e aproprie-se desta nova consciência. Sinta-se sendo ela, e as limitações antigas desaparecerão tão completamente e tão facilmente quanto a neve em um dia quente de verão. Você nem mesmo se lembrará dessas antigas limitações, pois elas nunca fizeram parte desta nova consciência. Este é o renascimento referido por Jesus, quando ele disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo, o que nada mais é que mudar de um estado de consciência para outro. E assim, seja o que for que vos pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, versículo 13. Isso certamente não significa pedir com palavras, proferindo nome com os lábios, Deus ou Jesus Cristo, pois milhões de pessoas pedem desta maneira e em vão. Sentir que você é aquilo o que você pede é pedir em meu nome. Se sentir ser rico ao pedir por riqueza é pedir em meu nome. O eu sou é incondicional. Não é nem rico e nem pobre, nem forte e nem fraco. Em outras palavras, nele não há nem grego, nem judeu, nem preso, nem livre, nem macho e fêmea. Todas essas concepções são limitações do ilimitado e, portanto, são nomes daqueles que não pode ser nomeado. Então, ao sentir-se ser alguma coisa, você está pedindo àquele que não tem nome, o eu sou, para expressar esse nome ou essa natureza. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, apropriando-se da natureza da coisa desejada, isso eu farei. Uau! Maravilhoso! Então, aquilo que a gente falou, é o não forma sendo trazido à forma. E nós somos os artesãos, né? A gente está ali sendo artesão da nossa vida, artistas da nossa vida, criando, esculpindo, moldando a realidade que a gente quer viver. Então eu entro nesses estados, mudo a concepção que eu tenho sobre mim, escolho me dedicar a esse tempo de qualidade interno para entrar em conexão com essa matéria-prima, né, com o ser, para que eu possa, então, criar o que eu quero manifestar conscientemente. Fez sentido, meninas? Alguém quer falar alguma coisa? Que eu falei bastantão, né? Agora eu vou deixar livre para vocês. Oi, meninas, bom dia. Bom dia! Incrível, Pri, maravilhoso. E é o poder, assim, da visualização, né?
tudo que a gente deseja, nós somos realmente capazes de criar. E o poder da visualização, da lei da atração mesmo, ela funciona, gente, é física. Mas você tem que se ver dentro dessa situação. Com os exemplos que a Pri colocou, um relacionamento saudável. Se você quer esse relacionamento saudável, você tem que todo dia estar dentro desse relacionamento saudável. Se você quer viver bem com seu filho, você tem que se ver todos os dias vivendo maravilhosamente bem com seu filho e tirar esse estado atual, né? Que esse, como a Pri leu aqui por último, nascer. Não é o nascer. Como é que era? Perdi. Perdi. De renascer de novo, né? Isso, nascer de novo. É o nascer de novo, é sair desse estado atual, né, que nós estamos, para ir para esse estado de desejo, de criação, de mentalização, de visualização. Então, é nesse lugar que a gente tem que estar, é aqui que a gente cria. Então, esse é o nascer de novo, esse sai do atual e vem para cá. Eu quero meu filho um relacionamento maravilhoso, então eu me relaciono, eu me vejo batendo aquele papo gostoso, tomando aquele café com ele, abraçando, beijando, dizendo eu te amo, quero meu apartamento maravilhoso, minha casa linda, eu me vejo dentro da minha casa, pegando aquela coisa no armário que eu quero, cozinhando naquele cooktop maravilhoso. É assim que é o poder da criação. Tem que experienciar. Experienciar. E é pela fé que a gente experiencia isso tudo. É divino isso, é maravilhoso. É muito, a nossa mente, como ferramenta, ela é um laboratório, né, gente? Então, eu tenho a possibilidade de, dentro desse laboratório mental, criar diversas histórias que eu quero viver. Só que tanto positivamente, quanto quando eu fico ouvindo as projeções que o meu ego faz e as ladainhas. Eu estou criando. Porque a gente não pode se esquecer que é um laboratório com um forninho que está lá preparando o que eu vou viver daqui a pouco. Então, o orar, e por isso que o orar e vigiar é muito importante. E eu quis trazer muito porque o nosso ego, ou a nossa mente está a serviço de Deus, ou a nossa mente, ela é uma ferramenta, ou ela está a serviço do ego. E o ego utiliza a nossa mente o tempo todo contra nós, porque ele tem a ilusão da separação. Então, o tempo todo, quando você tem um pensamento de que alguém está te atacando, de que alguém fez mal, são coisas do ego, isso não é de Deus. Entende? Ai, mas é injustiça. A injustiça é do ego, não é de Deus. Sempre quando eu vou olhar, a gente que está estudando a espiritualidade, isso eu não tinha muita consciência, tá me vindo muito essa consciência agora. Às vezes a gente julga que o outro tem o conhecimento que nós temos e o outro não tem. Então a gente não pode comparar, é um julgamento, tá? É uma consciência, aqui a gente tem uma diferença entre consciência e julgamento. Estou me conscientizando que o outro não tem as informações que eu tenho. Então, ele é passível do erro. Porém, eu não sou passível de condená-lo pelo erro. Fez sentido aqui? Porque é isso que a gente faz. A gente quer recriminar uma pessoa que ela não tem consciência do que ela está fazendo. Se ela tivesse, ela não estaria fazendo. Só que o nosso ego vai falar que aquela pessoa fez de propósito, vai falar, sabe, vai estar sempre por quê? Porque eu sei que eu não me comportaria mais daquela maneira. Mas o outro não. Fez sentido aqui? Então ele está agindo assim porque é o melhor que ele pode dar. Só que se eu julgar por ele estar agindo assim, eu acabei de me comportar talvez pior do que ele, porque eu tenho consciência. Fez sentido? Então, o ego, ele está sempre trazendo pra gente cenas, pessoas, fatos, pra gente ficar preso nessas historinhas mentais, de que o outro fez para me atazanar, de que o outro fez porque isso, porque olha o que fulano fez comigo. Nunca é sobre nós, mas o ego, ele se sente atacado. A pessoa já derrubou um sorvete lá na China, foi para me ofender. Não, ela só derrubou porque ela desequilibrou e caiu, entendeu? Mas eu tô ofendida e o meu ego
vai pegar aquele fato, vai distorcer e vai lá, a Celeste derrubou aquilo lá, porque você viu o que ela fez, porque aquilo foi para me afrontar, porque ela sabe que eu gosto daquele sorvete. E vem as historinhas que, se você não estiver atento, você se enreda, enlaça nessa criação, porque a nossa mente, ela é extremamente criativa. Nós somos criativos, nós somos criadores. Só que se eu julguei que a Celeste derrubou o sorvete de propósito, eu começo a tratar a Celeste como se ela tivesse derrubado de propósito. E aí a Celeste vai sentir que eu a estou ameaçando, e é óbvio que ela vai me tratar diferente. Fez sentido aqui? E aí eu entro num looping. E foi ela fez de propósito? Não! Mas o meu ego, que quis ser a bolacha, última bolacha do pacote, então foi por minha causa, porque o nosso ego é isso. Por minha causa ela fez aquilo, né? Seja para bom, entendeu? E eu vou passar a tratá-la diferente. Ela vai responder, porque ela vai perceber que, poxa, o que a Pri fez? Vou me afastar. Vou isso. Fez sentido aqui? Eu criei toda a situação, não foi o sorvete que caiu lá. Fui eu que criei, projetando que ela fez aquilo para me atacar. Então, todos, alguém, mágoa, rancor, raiva. Lembra que eu falei no começo? Se você escolher olhar para o relacionamento tóxico ou para o relacionamento saudável, a relação santa ou a ilusão é uma escolha tua. Então, tenha essa consciência. Se aquele pensamento fez você pensar que alguém está fazendo um mal para você, que alguém está te agredindo, está errado o pensamento. É a defesa da pessoa. Nenhum ser humano, mesmo que ele esteja atacando, é o melhor que ele pode dar. É a defesa dele, porque ele está com dor. Um cachorro te morde porque ele não sabe outra, é o instinto dele. Fez sentido? Se ele está agindo por instinto, ele não está tendo consciência. Faz sentido aqui? Aí eu preciso ter mais consciência para que o meu instinto não responda ao instinto do outro. Pri, por isso que tem aquela frase, a quem mais é dado, mais lhe é cobrado. Mais é cobrado. Nós temos já uma certa consciência de entender a dificuldade do outro. E condenar e julgar o outro e criticar, porque o julgamento é uma crítica, Crítica. é karma nosso. Nós estamos gerando karma para nós mesmos. Porque assim, o meu olhar é um olhar de consciência, de entendê-lo e de ajudá-lo a sair da situação para vir para uma situação melhor. Então, assim, por isso a quem muito lhe é dado, mais lhe é cobrado. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso é muito autorresponsabilidade. Sim. E é muito bom frisar, porque a gente não está imune. Nós estamos em crescimento, nós estamos em evolução, nós estamos em expansão. Então, sempre vão acontecer fatos, né? A vida continua acontecendo ao nosso redor, e dependendo do estado emocional que eu estou, eu vou interpretar aquela situação. Então, aquela interpretação que eu dei, tá me fazendo bem? Ah, eu escolhi achar que a Larissa fez tal coisa comigo. Por quê? Não é a Larissa que está me fazendo mal. Sou eu escolhendo essa interpretação do que a Larissa fez. Fez sentido aqui? Então, o mal nunca é o que o outro faz, mas é a interpretação que eu quero dar para aquilo. E se eu escolher aquela interpretação, o meu ego vai usar aquilo para produzir evidências. E você vai vasculhar na sua memória e a sua mente vai tirar fora do contexto cenas que sustentem a tese que você escolheu. Ficou claro aqui, gente? Porque ela sempre vai buscar. Se a gente for buscar evidência, eu vou ter evidências para me sentir grata dentro de uma relação. E eu também vou ter evidências para me sentir frustrada dentro de uma relação. Como eu quero me sentir? Esta tem que ser a pergunta. Eu quero me sentir grata.
Então, eu estou com dificuldade, porque agora eu estou muito puta da vida. Tá tudo bem também, entendeu? Deixa esse trem sair, faço uma respiração, entendo por que que aquilo ali tá me gerando aquela dor e busco escolher ver a relação com gratidão. Tá? Hã? Isso é colocar a vontade em ação. Colocar a vontade. É isso que nós escolher entre o ego e a consciência, a ilusão, a unicidade, a separação ou a inclusão. Um tudo inclui, o outro exclui, separa. O julgamento é uma separação, tá? Então, eu falo porque essa semana aconteceram várias coisas e foi muito maravilhoso para mim ter a consciência de eu não ter caído, sabe? Então, terem acontecido situações que num outro momento eu teria reagido instintivamente como se eu tivesse sido ameaçada e teria criado confusão mais e mais e mais. Fez sentido aqui? E não, eu respirei, respirei literalmente, tá? Respirei bastante até conseguir absorver aquilo. Peguei o meu caderninho da gratidão, fui escrevendo novamente. No dia seguinte, as coisas se resolveram do jeitinho que eu escrevi no caderno da gratidão. Aparentemente, era insolucionável. Só que eu sabia que eu não podia ficar carregando aquele sentimento. Falei, o que está no meu controle? Escrever no caderno da gratidão. Falei, vai, vamos lá. Escrevi no caderno da gratidão. Fui fazer outras coisas. Falei, tá, isso já foi resolvido. Que o meu caderninho da gratidão, para mim, ele é muito assim. Isso já foi resolvido? Check. Então, eu escrevo lá já agradecendo, porque já resolveu. Como? Não sei. Escrevi lá e se resolveu. Se já se resolveu, eu não estou mais preocupada. O que eu estaria fazendo agora? E aí eu fui fazer outras coisas. Fui estudar, fui fazer outras coisas. As coisas se resolveram, tá? Então a gente tem sempre essa escolha. Só que eu não vou mentir, acho que umas 3 a 4 horas atormentada. Não vou mentir, tá? A situação me tirou totalmente de consciência. Eu tinha consciência que eu estava atormentada, eu tentava fazer alguns movimentos para isso, eu não conseguia, porque eu estava preocupada, estava aflita, sabe, com a situação, só consegui depois de 3 ou 4 horas. Mas já teve vezes de ser 15 dias, entende? É um fato que teria, em outras vezes, teria sido uns 15 dias, entende? Então a gente vai se tornando mais consciente e a gente vai conseguindo lidar com as coisas com mais facilidade. Certo? Desafios nós sempre teremos. Mas eu achei o máximo de ver que foi. Agora eu olho, né? Foi 3, 4 horas, foi rápido. Sabe? Eu falei, oh, yes! Não foi pro dia seguinte, não dormir matutando aquilo, né? Só de não dormir matutando o trem já é uma bênção divina. Não falta sobre a sua ira, né? Isso é importante também. Perfeito. Meus amores, vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma fotinho. Vou fazer um videozinho. Ó. E voltamos com essas maravilhosas para o nosso grupo de... Ai, deixa eu tirar o fone para vocês falarem isso aí. Pode falar. Oi, bom dia! Abre os microfones. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Foi bom o nosso estudo hoje? Foi enriquecedor. Ó, gente, ó, despertar da consciência maravilhoso com essas mulheres maravilhosas. E brilha a prosperidade. Amém, glória a Deus. Ai, que lindas. Gente, obrigada. Tava sentindo falta de vocês. Não dá para ficar sem. É muito bom esses momentos. Ai, deixa eu parar de gravar. Estamos gravando ainda. Eu me empolgo, né, gente? Vocês não me avisam.